Boa tarde ou noite a todos vocês. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Quando recebi o convite, prontamente aceitei, porque para mim é de grande alegria compartilhar um pouquinho, só um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo, trabalhando, estudando no passar desses anos aqui. E hoje acabei aqui, no fundo, de receber um presente maravilhoso. Eu e minha esposa estávamos olhando ali nos estandes e nos apaixonamos por aquele The Maker. E, de repente, enquanto estou aqui no fundo me preparando para entrar, eu ganho um de presente. Então, isso aqui foi um presentaço maravilhoso. Estou realmente realizado com este presente. Bom, de qualquer forma, eu já fui apresentado, mas gostaria de me apresentar novamente. Eu sou o Eduardo Lutzer, químico, pesquisador da área da química prebiótica. É assim que eu me apresento em todos os vídeos e do meu canal, que chama Eduardo Lutzer, Verdade Nua e Crua. E quando eu falo para as pessoas que eu sou químico prebiótico, que eu estudo química prebiótica, geralmente a primeira impressão, a primeira reação que as pessoas têm quando ouvem a frase prebiótico é: ah, sim, eu sei, eu comi no café da manhã, o Yakult, né? Não. Prebiótico é uma coisa, Yakult tem probióticos. Probióticos é pro, que é a favor de, e biótico, vida, a favor da vida. São coisas benéficas à saúde, lactobacilos vivos, né? Prebiótica é algo um pouquinho diferente. Prebiótica é pré, antes, e biótico, vida. Todas as reações químicas que aconteciam antes da origem da vida. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho para vocês. O problema é que a química prebiótica, ela é extremamente ampla. Muita coisa deve acontecer. Ontem, eu não estava aqui, porque passar muito tempo fora de casa com bebezinho é um pouco complicado, mas eu assisti a transmissão online, e ontem, na palestra da Christian, ela apresentou esse slide que eu tirei um print na cara dura, não pedi autorização, mas, de qualquer forma, só para mostrar esse slide que ela apresentou. Inclusive, ela está aqui no cantinho. Nem isso eu tirei para deixar claro que foi cópia mesmo. Ela apresentou esse slide onde mostra os passos, isso é, tudo que a química prebiótica ela precisaria cumprir, desde produtos químicos básicos que compõem uma natureza, até formar o que ela realmente quer formar, que é... Opa! Voltei. Tá, eu estou desantenado aqui. Beleza. Que é a primeira célula viva. Então, química prebiótica, basicamente, é todo o processo, desde um mundo habitável, toda a química que vai construir absolutamente tudo que é necessário para formar a primeira célula viva. E ela disse, assim, de maneira bem moderada, que havia muitas incertezas em cada um desses passos. Eu vou até um pouco mais longe, dizendo que há muitas certezas. Certeza de que nada disso funciona. Mas, academicamente falando, essa a maneira que ela falou é mais correta. Tá? Há muitas incertezas aqui no meio. Hoje, eu geralmente me foco mais nos primeiros passos, que é a síntese prebiótica e a polimerização. Geralmente, eu me foco mais nesse assunto, mas hoje nós vamos falar deste último passo, que é da protocélula até a origem da vida propriamente dito, até o sucesso do campo mais fracassado de toda a ciência. Então, é basicamente isso. O que é a química prebiótica? Da onde que vem química prebiótica? Química prebiótica, ela nasce num conceito escrito ali no Origem das Espécies, de Charles Darwin. Charles Darwin, quando escreve Origem das Espécies, ele fala claramente que... Na verdade, as pessoas confundem um pouco quais são as conclusões, observações e pressupostos dele. Darwin, ele observa que os animais se adaptam, e isso todo mundo já sabia. Criacionistas já escreviam sobre isso séculos antes de Darwin nascer. Os animais se adaptam e isso não tem nenhum problema. Então, eles estão se adaptando, eles se modificam e podem surgir novas espécies dentro de um mesmo tipo de animal. Isso já era muito conhecido. Darwin observa isso, e então ele pressupõe isso que eu coloquei aqui para vocês, que todos os seres vivos da Terra, eles descendem de um mesmo ser vivo. Isso é, eles foram se adaptando tanto e tanto, até culminarem todos eles num único e mesmo ser vivo inicial.
E, só que a única questão é que quando Darwin explica isso, ele chama esse ser vivo inicial, ele explica a origem desse ser vivo inicial como tendo sido, aqui a tradução ficou ruim, inspirada, né? Nas duas partes aqui colocaram inspiradas, mas em inglês seria breathing, isso é, soprado pelo Criador, isso é, dado fôlego de vida pelo Criador. Darwin escreve que foi Deus quem criou essa primeira forma de vida, e ele repete isso várias vezes no livro. O problema é o seguinte, quando Darwin publica o livro, quem que você acha que foi o público-alvo dele? Quem que gostou mais dessas ideias? Obviamente, o público ateísta. E quando ele colocou isso no mercado acadêmico, digamos assim, os ateus abraçaram de mãos abertas, assim, braços abertos. Eles foram os primeiros a abraçar. O problema disso, inclusive Richard Dawkins, ele resume essa odisseia numa única frase, numa entrevista dele, dizendo que Darwin, eu esqueci do R ali, mas é Darwin, permitiu ser um ateu intelectualmente completo. Era possível ser ateu antes de Darwin, Richard Dawkins fala, só que você era um cara que as pessoas diziam que você acreditava em crendices, você era supersticioso se você fosse ateu antes de Darwin. Darwin permitiu, com essa teoria, que você fosse um ateu intelectualmente completo. A partir dali, impulsionado ali pela Revolução Francesa, onde o ateísmo entrou em moda, a partir das teorias de Darwin, quem era ateu começou a ser passado por inteligente, por mais esperto do que os outros, porque eu penso melhor, então eu tirei essas crendices, e é aí que essas coisas, essa ideia, ela troca. Obviamente, todos nós aqui hoje sabemos que a imagem que os ateus, pelo menos, têm de si mesmo, é que eles são mais inteligentes, simplesmente por não acreditarem em Deus. Só que o problema é que os ateus que aceitaram a teoria de Darwin ali nesses primeiros momentos, eles viram essas frases de Darwin e não gostaram dela. Esse aqui é Ernest Haeckel, ele era um ateu lá da Alemanha, ele amou o livro, ele trocou correspondências com Darwin o tempo todo. Só que para Haeckel, ele disse que a principal falha da teoria darwiniana é que ela não lança luz sobre a origem do organismo primitivo. A teoria de Darwin estava incompleta até que se pudesse explicar a origem da vida. O problema é que Darwin explica a origem da vida. Ele disse que foi Deus que fez. É claro, diferente do que nós acreditamos, mas é isso que ele diz. Mas essa parte específica do livro foi rejeitado pela comunidade ateísta e começaram a pressionar para que se encontrasse uma explicação que condizesse com todo o restante do material ali apresentado. E foi ali que Darwin começou a raciocinar e conversar com muita gente, Haeckel inclusive. Haeckel e Darwin, eles trocam mais de 60 cartas durante o tempo de vida que eles passaram juntos. E Charles Darwin, então, ele chega a uma conclusão, alguns anos depois, que se fosse possível conceber em alguma pequena lagoa morna, com todos os tipos de amoníacos, sais fosfóricos, luz, calor, eletricidade e etc. e tal, que um composto proteico seria formado quimicamente, pronto para sofrer alterações ainda mais complexas, e a partir desse insight que Darwin tem, que começa a surgir as primeiras ideias de química prebiótica, ou a biogênese. Só que diferente da biogênese que se acreditava lá desde os filósofos gregos, essa biogênese era uma biogênese revestida de ciência, era a biogênese química, como que a química poderia formar tudo para formar esses primeiros compostos proteicos. Vale lembrar que quando Darwin lançou essa hipótese fazia algum sentido. Hoje, com todo o conhecimento que nós temos do que é uma célula, do que como funciona a vida, essa hipótese ela está cada vez mais absurda, e ficando mais absurda a cada ano que passa. No entanto, na época de Darwin acreditava que uma célula ela era tão complexa quanto uma gelatina. E Haeckel repete essa mesma informação duas ou três vezes. Haeckel diz que a célula era composta por uma substância albuminosa gelatinosa. Isso não tinha nada. A célula era simplesmente um espaço praticamente vazio, com uma gelatininha lá dentro, e era isso que compunha todos os seres vivos. Algo que nós chamaríamos hoje de mágica, para eles era pensamento científico.
naquela época. E quando você pensa numa gelatina, algo assim, não muito vazio, inclusive Darwin disse que a célula era vazia, não tinha órgão nenhum, nenhuma organela dentro dela, até faz sentido você pensar que alguma coisa numa poça quente ali pode ter formado alguma coisa parecida com isso. O problema é que eles começaram a pensar, como é que nós podemos testar isso? E foi aí que surgiu esses dois sujeitos simpáticos daqui, que são Oparin e Haldane. Oparin e Haldane, eles postulam pela primeira vez que se a atmosfera tivesse uma determinada composição, e essa composição que eles proporam não foi nada que eles encontraram com evidências aqui na Terra. Eles simplesmente pegaram um aminoácido e abriram ele, desmantelaram o aminoácido e disseram, ó, aminoácido é composto por quê? Tem um grupo amina aqui, que gás eu consigo encontrar que tem um grupo amina? Ah, então amônia. Então amina, gás metano, porque ele tem um carbono aqui no meio, e eles simplesmente desmantelaram o aminoácido e disseram, ó, se a atmosfera da Terra fosse a atmosfera da composição desses gases que formam os aminoácidos, teoricamente, é possível que esses aminoácidos se formariam espontaneamente na Terra. E esse sujeito aqui, esse aqui já é bastante conhecido, Stanley Miller, ele resolveu testar isso junto com o seu orientador, que tinha recebido o Nobel, inclusive o Uren, e eles resolveram testar essa hipótese, e eles conseguiram, de fato. Se você vai ler em qualquer livro de biologia, você vai ver que o experimento deles foi um sucesso completo. Eles encontraram os aminoácidos e praticamente saiu uma forma de vida lá dentro. Só que a hora que você vai ver o artigo dele, ele precisava encontrar 20 aminoácidos para formar tudo, e ele conseguiu encontrar 2. E ele disse que teve traços de um terceiro. E sem contar esses 3, ainda outros 2 que eram venenosos, que não poderiam fazer parte da vida, e um monte de aminas livres que impediria qualquer polimerização que isso aqui fizesse. Polimerização é quando os aminoácidos se juntam para formar cadeias maiores. Então, basicamente, o experimento dele foi o maior fracasso que poderia ter sido, mas nos livros de biologia você vai encontrar como o maior sucesso que eles poderiam imaginar. E na época, saiu em todos os jornais, saiu em todos os livros começaram a se atualizar com esses experimentos, dizendo que nunca estivemos tão próximo de entender como a vida começou. E a partir dali se formou algumas hipóteses posteriores, e hoje em dia a hipótese se monta mais ou menos dessa maneira. Se você já ouviu falar de química prebiótica, muito provavelmente você já ouviu falar do LUCA. O que é o LUCA? O LUCA é o último ancestral comum universal. Então, esse L é de last, último ancestral comum universal. Em outras palavras, é o ser vivo que está em comum para todas as formas de vida que existem no planeta. Esse aí é o LUCA. Mas, muito provavelmente, você nunca tem ouvido falar do FUCA. Ele não é muito conhecido por aí, mas a origem da vida propriamente dita, como nos moldes dos modelos atuais, não aconteceu com o LUCA. A origem da vida teria acontecido com o FUCA. O FUCA é um ancestral do LUCA, que é onde a origem da vida ocorre. Ele evolui de algumas formas diferentes, vocês podem ver que tem alguns ramos aqui, só que esses ramos acabam em extinção. E o único ramo que sobrou do FUCA foi o LUCA. E a partir do LUCA que se desenvolveu todos os organismos da Terra. Alguns deles foram extintos, como você pode ver aqui nessas linhas vermelhas, mas os outros chegaram até o final, e assim se desenvolveu todos os organismos da Terra de acordo com a ideia evolutiva. Alguns outros vão dizer que a origem da vida não foi propriamente o FUCA, pode ter acontecido a vida de milhares de formas, milhares de maneiras diferentes, com outros organismos. Só que todos eles foram extintos da mesma forma. A diferença aqui é onde você quer colocar o milagre. É basicamente isso. Se você quer colocar... É que o problema que eles disseram é o seguinte, bom, na química, quando você faz uma reação, não forma um produto só, uma única molécula de um produto só, forma um monte. Então, eles disseram, como é que você chama algo que acontece apenas uma única vez e não pode ser replicado nunca mais? Como é que é o nome disso? Milagre. Então eles disseram, não, se o FUCA foi a única forma de vida que surgiu, então isso aqui é milagre, então tem que ter surgido muitas outras. O problema é você imaginar um mundo cheio de vida e que de alguma forma só uma sobreviveu. Como é que chama isso? É milagre do mesmo jeito, a diferença é que se você quer colocar o milagre aqui ou aqui, mas de qualquer forma,
o que a ideia defendida aqui é milagre. Então, a ideia da química pré-biótica é isso daqui. A vida surgiu de alguma forma que nós ainda não sabemos explicar, ok? Aqui no Fuca, ou aonde for, onde quer que seja, e depois, a partir do Luca, ela se diversifica para chegar em todos os seres vivos. Beleza, a partir daqui, então, eles começaram... Eita, estou com uma Parkinson aqui, cliquei sem querer. A partir daqui, eles começaram a se perguntar, beleza, o que seria necessário para o Fuca? Então, a partir de que ponto eu posso dizer, não, nesse ponto deixa de ser química e começa a ser biologia. Aqui começa a estudarmos um ser vivo, ao invés de simplesmente compostos químicos interagindo entre si. Como que o Fuca deveria ser? E centenas de artigos foram publicados tentando encontrar quais eram os requisitos mínimos para a vida. Um review mais recente, ele tentou aglomerar esses artigos e pegar os pontos principais, os pontos em comum, e ele chegou à conclusão de que o que seria o mínimo necessário para você imaginar que algo começa a ficar vivo, seriam essas 4 características. É claro, isso aqui a gente pode desmembrar em muitas outras características, mas basicamente essas 4 características, que para você não tentar decorar esses nomes mais autopreservação, etc. e tal, só para você entender o que eles precisam. Precisa de ser um compartimento fechado, ok? Porque aqui é a base da homeostase, ele precisa conseguir uma forma de isolar essa vida do meio, para que as mudanças que acontecem no meio de temperatura, pressão, pH, essas mudanças não alterem a parte interior, então ele precisa ser fechado. Ele precisa ter uma forma de conseguir extrair nutrientes do meio, que isso aí seria o equivalente à alimentação. Ele precisa ter uma forma de transformar essa alimentação em energia e que essa energia possa ser usada para a manutenção do próprio organismo e essa manutenção leve esse organismo a se multiplicar, porque ele não vai viver para sempre. Então é basicamente isso que ele precisa, certo? Esse é o mínimo do mínimo do mínimo. É isso aqui que eles, então, precisavam encontrar para dizer, não, isso, a partir daqui é o Fuca, ou algo parecido com o Fuca. Aí eles começaram a pensar, o que é preciso, então, a nível genético, a nível estrutural de uma célula, para que ele tenha todas essas 4 características? Deve ser muito simples, né? Você chegar nisso daqui. Então, eles começaram a procurar qual que era a forma de vida, a menor forma de vida que fosse completamente autônoma no nosso planeta. E eles chegaram nessa Pelagibacter ubique. A Pelagibacter ubique é uma bactéria que é a menor forma de vida que consegue, ela mesma, sozinha, produzir tudo o que ela precisa. Okay? Então, ela é chamada de autônoma. Essa é a menor forma de vida. Só que, no entanto, ela tem 1,3 megabytes de genoma. O que é megabyte? Isso aqui é linguagem de computador, tá? Mas, a nível de genoma, você pode imaginar o seguinte. O nosso DNA ele é formado por 4 moléculas 4 compostos diferentes. Esses compostos eles são uma união de base nitrogenada, que você aprendeu lá no ensino médio, lembra? Timina, guanina, adenina e citosina. Essas 4 bases nitrogenadas elas precisam estar ligadas a um grupo fosfato e a um açúcar, uma pentose, a ribose. Okay? Esse açúcar é o pesadelo dos químicos prebióticos, porque até hoje, com toda a tecnologia e inteligência que nós temos, nós ainda não sabemos como formar açúcares de forma eficiente, prebioticamente. Mas você precisa disso tudo para formar um nucleotídeo. Esse nucleotídeo, ele é um byte aqui desses 1,3 megabytes. Então, você vai precisar de 1.308.000 nucleotídeos para formar o genoma dessa bactéria aqui. E só uma dica para vocês, até hoje na química prebiótica nós não sabemos como formar um nucleotídeo. E essa bactéria, a mais simples do mundo, ela precisa de 1.308.000 deles, distribuídos em
1.354 genes, mas ela é completinha. O problema é que ela é muito grande, ela é muito complexa. Ela é muito mais complexa do que eles estavam esperando que fosse. Então eles pensaram assim, tá, mas vamos fazer o seguinte, talvez ela não precisasse ser completamente autônoma, porque o mundo prebiótico, e quando a gente fala de hipóteses prebióticas, o limite é a sua imaginação. Tudo que você conseguir imaginar, não precisa nem fazer sentido, simplesmente se explicar alguma coisa está certo. Isso aí já é uma hipótese prebiótica. Então eles pensaram assim, o mundo prebiótico era diferente. Então o mundo prebiótico ele era capaz de sustentar células menores do que essa, de alguma maneira, com algumas reações que nós não conhecemos hoje. Então vamos procurar uma célula que ela consiga viver desde que o meio a nutra, naturalmente, ok? Sem que ela precise ter todos os componentes dentro, como o ciclo de Krebs, e enfim, ela não precisa ter nada disso aqui. O meio vai ser suficiente para mantê-la. Então começaram a procurar parasitas que não fossem parasitas celulares. Isso é, são parasitas que eles vão parasitar algum meio específico, eles não conseguem viver fora desse meio, no entanto, eles não precisam parasitar o maquinário celular. E foi aí que eles chegaram, então, na Mycoplasma genitalium. A Mycoplasma genitalium é um parasita cujo hospedeiro é o ser humano. E quando você vê aqui a palavra genitalium, eu imagino que você saiba onde ela fica. É aonde você imaginou lá da palestra do Danilo, né? Mas, enfim, a Mycoplasma genitalium, ela é a menor forma de vida parasitária que não seja um parasita celular. Ela não precisa do maquinário de uma célula, ela precisa do ambiente perfeito para ela viver, que no caso é o genitalium, né? E a Mycoplasma genitalium, ela é composta por 525 genes em 580 milhões de nucleotídeos para formá-la. Essa é a menor forma de vida quase autônoma. Ela perde um monte de coisa que eu não vou perder muito tempo falando de tudo que ela perdeu aqui, mas o fato é que ela consegue viver praticamente autônoma desde que o ambiente seja perfeito para ela lá. E ela encontra esse ambiente perfeito nas genitais humanas. Okay? Então eles começaram a partir dessa. A partir da Mycoplasma genitalium, o que a gente consegue fazer para tentar descobrir o mínimo que uma célula poderia ter para ainda assim manter a vida? E é aí que eles... Só antes de prosseguir, só fazer uma comparação para vocês verem. Quando você olha essas duas bactérias, a Pelagibacter ubique, com 1.300 genes, 1.308 pares de base, que ela é completamente autônoma, e a Mycoplasma genitalium, que ela precisa de um meio perfeito para sobreviver. Quando você olha para essas duas, qual tem mais carinha de fuca? Qual tem mais carinha de primeira forma de vida? Lembre-se, a primeira forma de vida ela surgiu sozinha, ali no ambiente prebiótico, e ela não podia parasitar ninguém. Qual dos dois é mais provável de ser parecido com o fuca? Por que ela não podia parasitar ninguém? Porque não tinha ninguém. Foi a primeira a surgir, né? Ela não podia parasitar ninguém, então. Então, qual dos dois é mais parecido com o fuca? A ubique, porque ela é autônoma, ou a genitalium, porque é mais simples? E se você pensou na ubique, porque ela é autônoma, e obviamente a primeira forma de vida deveria ser autônoma, porque ela não teria como viver de outra forma, você errou miseravelmente, porque eles vão para a simplicidade. Porque existem vários problemas. Existe um artigo aqui do Jack Szostak, que é um dos maiores pesquisadores na química prebiótica. Ele trabalha com vida artificial e ele se foca no estudo de protocélulas. Ele mostra, por exemplo, que ribozimas, que são filamentos de RNA, que é a mesma coisa do DNA, só que em vez de ter uma dupla hélice, é um filamento só. Okay? E em vez eles usam uracila ao invés da timina. Então, para que essas ribozimas, que é onde eles acreditam que a vida que teria dado o start da vida, para que elas funcionassem, elas precisam estar cheias de magnésio, do íon de magnésio. É a única forma delas funcionarem. O problema é que o magnésio, que é obrigatório para o seu funcionamento, destrói a molécula em 24 horas.
Não tem como a ribosima sobreviver mais de 24 horas com a quantidade de magnésio que ela precisa trabalhar. Então, ou ela sobrevive um pouquinho a mais e consegue, sendo completamente inútil, ou ela é destruída, ela pode ter alguma utilidade, mas ela é destruída em 24 horas. O interessante é que Jack Szostak diz que 24 horas, dado dado um fator lá, que é o fator de alongamento, de polimerização dessas enzimas, ela não poderia, das ribosimas, desculpa, ela não poderia ser maior do que 14 nucleotídeos. É o tamanho máximo que dá para atingir em 24 horas, até ela se destruir. E só um segredo para vocês, não existe nenhuma ribosima conhecida com menos de 50. Ok? E as de 50, elas só trabalham de uma maneira muito específica. Mas, de qualquer forma, não daria tempo de formar mais de 14. Para chegar a 50, não pode ter magnésio. Mas, se não tem magnésio, ela não é uma ribosima. Ela não funciona. E aí, como é que funciona? Então, é por isso que eles escolheram a simplicidade. Porque eles foram descobrindo que, sabe aquela história de milhões e milhões de anos para formar tudo? Quando você vai para a química, isso não faz muito sentido. Porque o tempo na química é inimigo das reações. O tempo na química simplifica as reações. As coisas degradam, o caminho é o oposto. O tempo é o pior inimigo da química prebiótica. Se a origem da vida aconteceu, ela tem que ter acontecido por algum milagre desconhecido em 24 horas. É esse o tempo que você tem para a vida acontecer. O problema é que não existe nada nem próximo de imaginar como que isso poderia ter acontecido até hoje. Então, eles começaram a pesquisar a Mycoplasma genitalium para tentar descobrir o quanto eu posso simplificar dela. Ela já é bem simples e é parasita obrigatório, mas eu quero simplificar mais. Como que eu posso simplificar mais? Então, a equipe de Craig Venter, eles começaram a trabalhar dentro da Mycoplasma genitalium, com seus 500 genes, neutralizando cada um dos genes da Mycoplasma genitalium para ver o que é útil e o que não é útil. Então, o experimento era simples, eram só 552 testes que eles precisavam fazer. Eles neutralizavam um gene e vê, morreu? Não morreu? Então, esse gene é inútil, não precisa mais dele. Aí, volta o gene que foi neutralizado e neutraliza outro. Morreu? Não morreu? Então, esse gene é inútil. E o que eles descobriram no final das contas? Que 150 desses genes, desses 525, eram inúteis. Eles não serviam para nada. Você podia neutralizá-los um de cada vez. Os outros 375, se você neutralizasse a bactéria, morria. Mas esses 150 podiam ser neutralizados um de cada vez. Então, eles chegaram, a partir desse experimento, num genoma mínimo, num genoma mínimo de 375 genes. Então, com 375 genes, eu já consigo imaginar uma bactéria 100% funcional. Só que essa pesquisa aqui do Craig Venter, eu tenho algumas críticas com ele, mas ele foi o primeiro cara a dizer que inventou uma célula sintética, que na verdade ele copiou o genoma de uma e colocou numa parente dela mesma com 4 nucleotídeos a mais. É tudo isso que ele fez, foi uma adição de 4 nucleotídeos, copiando, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Outras pessoas viram esse experimento do Craig Venter e disseram, não, mas acho que dá para simplificar mais. Então, eles criaram o famoso, que é o que todo evolucionista ama, modelos computacionais. E o modelo computacional ele é interessante porque ele pode dar o resultado que você quiser que ele dê. Porque é você que está programando. Se você está programando, você pode escolher o que você quer que ele vai chegar lá no final, né? Então, eles começaram a fazer programas computacionais, modelos computacionais, para tentar simplificar ainda mais esses 375 genes. Então, a equipe do Eugene Koonin, ele conseguiu fazer um modelo computacional lá, onde uma bactéria conseguia funcionar com apenas... Desculpe, spoiler. Conseguia funcionar com apenas 256 genes. Qual que era o problema disso? O problema disso é que ele não tinha mecanismo de reparação de DNA. Se desse um errinho, a bactéria já era, mas o resto está de boa. Então, ele não tinha refinamento de genes, não tinha um monte de coisa, e também não conseguia fazer digestão. Para você ter ideia, o próprio meio já tinha que vir com as coisas digeridas
para a bactéria conseguir se alimentar, porque ela não tinha como quebrar uma proteína, por exemplo, para tirar os aminoácidos que ela precisava. Os aminoácidos tinham que chegar assim, ó, tá aqui, ó, aminoácidos para você. Mas ele fez. Ele não conseguiu fazer isso na prática, mas o modelo teórico dele era esse. Aí a equipe de uma outra pesquisadora chamada Rosária Gil diz assim, programar um programa de computador eu também sei. Então ela também fez o dela e ela chegou em 206 genes. Esse daqui ela não conseguia nem se alimentar. Ele tinha um transporte passivo de aminoácidos que eles tinham que vir e fazer o metabolismo da criatura. Ela não conseguia nem buscar os aminoácidos no ambiente, mas está vivo aí, ó, com 206 dentro de um computador, né? Aí o Craig Venter, ele diz assim, tá bom, vamos testar esse negócio, vamos ver como é que funciona na prática esse teste. E ele fez realmente um modelo de computador, só que o Craig Venter, por mais que eu falei, eu tenho algumas críticas com ele, mas ele ele tenta não só falar, ele tenta mostrar as coisas que ele está falando. Então ele fez um programa, só que ele partiu do pressuposto de que a molécula ela tinha que ser a célula ela tinha que ser funcional, ela tinha que ter capacidade de sobreviver, não depender que o meio miraculoso ficasse mantendo passivamente a vida dele. E ele, no modelo computacional que Craig Venter fez, a partir disso, ele chegou num mínimo de 382 genes. Perceba, é mais do que o 1 a 1 que ele foi desligando. Certo? No 1 a 1, ele chegou em 375. No modelo computacional dele, levando alguns pressupostos, ele chegou em 382 genes. Quando a gente fala gene, nós estamos falando da parte do DNA que ela tem capacidade de codificar uma proteína. Então, um gene é a parte do DNA que consegue codificar uma proteína. Esse mais 42 significa que ele ainda precisava de 43 genes que codificassem RNA para funcionar de maneira adequada essa célula. Então, ele chegou em 425 genes no mínimo. É o mínimo que precisaria para ter uma célula funcional. E ele disse assim, eu não só falo, eu vou mostrar. E ele resolveu, então, começar Ele tentou criar essa célula que ele havia feito no computador. Como que ele fez isso? Ele pegou, a princípio, ele ia tentar fazer com a Mycoplasma genitalis, que é o menor genoma vivo, só que a Mycoplasma genitalis ela tem um tempo de duplicação, a reprodução dela é muito lenta, é cerca de 16 horas. Então ele disse, não, 16 horas para cada reprodução aqui, isso é muito tempo. Então ele pegou uma parente da Mycoplasma genitalium, que é a Mycoplasma mycoides. E essa parente da mycoides, ela se duplica muito mais rápido, e ele chegou à conclusão que a Mycoplasma genitalium é uma degeneração da Mycoplasma mycoides. Isso é, a mycoides já existia, ela é muito mais complexa, e ela foi degenerando, parecido com o que o design inteligente diz que acontece, né? Ela foi degenerando para chegar na genitalium. Então, ele partiu dela. E partindo da Mycoplasma mycoides, ele começou a tirar tudo que era disfuncional, até chegar em algo parecido com a genitalium, e queria fazer menos. E ele conseguiu ir tirando desses 901 genes que a Mycoplasma mycoides tinha, ele fez algo bem complexo aqui, acabou de mostrar a placa de 10 minutos, então eu não vou explicar em muito detalhe, mas resumo da ópera é que ele conseguiu chegar em 473 genes, o que é menor do que a Mycoplasma genitalium. Certo? 473 genes e replicavam mais rápido. E ele ainda diz assim no artigo dele, que 149 desses genes, eu não sei para que serve. Aparentemente não serve para nada, mas se eu tiro ela morre. Mas não serve para nada. Eu não descobri para que serve, mas se eu tiro ela morre, então está lá. Aí ficou com 473 genes. Então ele começou a imaginar que era possível tirar, mas ele chegou aí em 473. O problema é que ela não tinha uma reprodução adequada. Quando você se reproduz, você cria algo à sua imagem e semelhança. Se você for olhar aqui, cada bolinha é de um tamanho diferente. Eles tinham um problema chamado de polimorfismo. Cada célula vinha de um tamanho diferente e boa parte delas saíam morta. Mas está aí, está replicando, está tudo certo, chegou nesse
genoma mínimo. Só que alguns anos depois eles chegaram à conclusão que isso aqui era minimalista demais e simplificaram, foram rever o experimento, para falar a verdade. E quando eles reviram o experimento, eles tiveram que colocar pelo menos 7 genes para consertar no mínimo a poliploidia, né? O polimorfismo, no mínimo polimorfismo. E depois com 480 genes, que foi onde eles bateram o martelo que este seria o mínimo prático que uma célula precisaria ter para ser considerada viva e manter aquelas 4 funções que nós falamos ali no início. E com esse tamanho eles conseguiram fazer célula relativamente viável. Viável por quê? Enquanto a Mycoplasma genitalium ela é parasita das genitais humanas, essa Mycoplasma, essa aqui não é Mycoplasma, né? Esse palavrão aqui, ela é parasita de tubo de ensaio. Ela não consegue viver fora do tubo de ensaio, mas no tubo de ensaio ela consegue viver e se reproduzir lá. Por que não consegue viver fora do tubo de ensaio? Porque eles chegaram à conclusão que se eles pegarem um tubo de ensaio e derem um peteleco, elas morrem. Percebe? Mas é o genoma mínimo. Na química, no ambiente primitivo lá, por mágica, estava tudo certo, né? Mas essa aqui é algo que só sobrevive dentro de um tubo de ensaio que não pode nem ser movimentado. Aonde elas estão se reproduzindo lá, deixa e acabou. É ali que vai ficar para sempre, ou elas morrem. Mas esse aqui acabou ficando como o genoma mínimo na prática, que foi realmente isso que aconteceu. Só que você lembra desses 149 genes? Por que não dá para tirar eles? Por que se tirar eles morrem mesmo não fazendo nada? Eles codificam uma proteína, só que essa proteína, eles chegaram à conclusão que não precisava estar lá, mas se tirar, elas morrem. E foi aí que surgiu um outro estudo, e aí eu já vou caminhando para o final com isso daqui, que é algo chamado de interatoma. O que é interatoma? De maneira bem simplificada, para tentar deixar o mais fácil possível, o interatoma é todos os tipos de reações que acontecem dentro de uma célula. Certo? Mas eu vou me focar aqui no interatoma, da parte aqui da proteômica, que seria as interações que as proteínas conseguem fazer entre si. Quando eles começaram a estudar o interatoma, isso daqui é o interatoma simplificado do que acontece dentro de uma célula comum, certo? Isso aqui são todas as ligações que as proteínas estão fazendo entre elas. Quando eles começaram a estudar esse interatoma, eles chegaram à conclusão do seguinte: existem algumas proteínas que são essas de não obrigatórias, essas aqui são essenciais e essas são não essenciais. Elas não são essenciais, certo? Então você consegue num genoma saudável tirar o gene dela e o interatoma continua intacto, digamos assim, por causa de algo chamado de redundância. Redundância essa proteína essencial precisa se conectar com essa proteína essencial. Ela tinha vários caminhos para fazer isso. Você tirou um, ainda existe um caminho aqui por baixo. O que significa isso? As células elas têm uma alta tolerância à degradação. Ok? As células elas conseguem se degradar, só que num genoma mínimo, o que acontece quando você tira essa proteína que não é essencial aqui no meio? As duas proteínas que precisavam se ligar, elas não se ligam mais. E a partir do momento em que você quebrou a ligação de uma parte do interatoma, a molécula, a célula inteira morre. Porque você quebrou a ligação de uma parte do interatoma. Então, foi aí que eles começaram a descobrir por que essas proteínas que não serviam para nada, elas eram altamente significantes num genoma mínimo. Você pode pensar agora, e esse aqui é um ponto interessante para você colocar, o interatoma, cada proteína tem que estar no seu lugar certo. Você sabe que para a evolução acontecer, necessariamente você precisa ter um aumento de genes, você precisa criar funções novas, certo? O que acontece quando você cria um gene novo? Você cria uma proteína nova, que ele vai estar codificando, certo? Aonde que essa proteína pode entrar aqui para não quebrar a estrutura do interatoma que já estava ali bem fundamental? E aí que eles descobriram uma coisa: adicionar genes é mais maléfico do que tirar eles. Porque a hora que você adiciona um gene, você pode estar colocando uma proteína onde ela não deveria estar e você cancela uma proteína que deveria estar lá. E a célula morre. E isso
Pensa na dor de cabeça que isso traz para a evolução. Porque você não pode adicionar. Para você adicionar, você tem que ter o cuidado de adicionar o gene no local certo, para dar uma proteína no local. Não é nem o gene. A proteína tem que ser colocada no lugar certo. Caso contrário, o interatoma inteiro simplesmente não funciona mais e a célula morre. Então, esse estudo aqui que eu acho fantástico, recomendo a todos, que é o paradoxo de Levinthal no interatoma. O paradoxo de Levinthal não tem a ver com interatoma, tem a ver com dobra, com a dobra das proteínas, mas ele diz que é basicamente a mesma coisa. Ele explica o seguinte, as suas células, elas saudáveis, elas são desse jeito. Todas as proteínas, elas se ligam do jeito que elas têm que ligar, e aqui é como todas as ligações que as proteínas podem fazer. Elas não vão fazer todas as ligações ao mesmo tempo, mas todas as ligações que elas podem fazer. Quando você está doente, está desidratado, está com algum tipo de, com qualquer coisa, algumas proteínas, elas se desviam um pouco do interatoma. Só que ele diz o seguinte, o interatoma saudável consegue aplicar muita energia para unir essas proteínas de novo, porque ele já sabe, já está no script lá do interatoma, aonde que essas proteínas têm que estar. Mas há um custo energético muito alto, é por isso que você precisa de repouso, de boa alimentação, quando você está se recuperando de uma doença, porque a energia vai ser focada para restaurar esse interatoma. Só que esse interatoma ele tem uma tolerância que é de cerca de 2,5%. Se 2,5% das proteínas saírem da sua ordem, da ordem para a desordem, elas já vão para o caos e a célula morre. O que significa isso? Que a célula ela precisa ser montada no mínimo 97,5% de uma vez só, ou ela não se monta. Isso significa que não existe nenhuma forma possível, viável, imaginável de uma célula surgir por lentos processos graduais. Porque ou ela está 97,5% montada, pronta, de uma só vez, ou ela simplesmente não se monta. E a partir do momento em que você sai da desordem para o caos, não volta mais. É completamente irreversível. E ele diz o seguinte, existem numa proteína, numa célula mínima, que vai ter aproximadamente 3.000 proteínas, vão ser 400 proteínas únicas, mais várias repetições de cada uma delas, aproximadamente 3.000 proteínas. Você tem 10 elevado a 1.080 formas diferentes de montar o interatoma, e apenas uma funciona. Se você pega uma célula e mistura o que já está dentro da célula, você só mistura, você não precisa nem abrir a célula, você não precisa tirar nada lá de dentro, a célula inteira, montadinha, você só mistura o seu conteúdo, ela não monta de novo, morreu a célula. Ou ela está inteira, ou ela está morta, não existe. Beleza, acabaram de avisar aqui que o tempo acabou, então eu vou passar aqui em 1 minuto para terminar rapidão aqui a conclusão dele, que ele diz assim, aqui o interatoma ele consegue gastar muita energia para reconstruir a célula, mas é implausível que uma célula completamente desnaturada, isso é, no caos, possa ser renaturada reversivelmente de forma espontânea, como acontecem com as proteínas. É implausível. E a conclusão do artigo é que nós nunca vamos conseguir replicar a vida, porque foi um evento único, miraculoso, que nós simplesmente não temos como replicar. Eu vou passar aqui bem rapidão, só para vocês entenderem o problema fundamental disso, é que quando a gente fala do LUCA, o LUCA, de acordo com os estudos mais modernos, é uma célula que viveu na Terra cerca de 4,2 bilhões de anos atrás. Mas ela pode ter sido, inclusive, até 4,33. Então, esse foi o período em que o LUCA viveu. Só que o LUCA não é a origem da vida. O LUCA é uma forma muito mais evoluída do que foi, inicialmente, a origem da vida. Então, o grande problema aqui é o seguinte, com isso aqui eu encerro. O mundo teria surgido em aproximadamente 4,55 bilhões de anos atrás. Esses primeiros 550 milhões de anos são inúteis, porque em 4,5 bateu Teia aqui na Terra, e se tivesse vida aqui já era. Então aqui simplesmente não tem nada que acontecer. Aqui
o mundo era uma bola de fogo. Então, simplesmente não tem como a vida surgir aqui. A partir daqui, os geólogos pedem 500 milhões de anos para a Terra esfriar. Só que a partir daqui, você tem entre 150 e 300 milhões de anos para o LUCA surgir. O problema é que esse mesmo artigo, ele vai dizer que, e nesse meio tempo a Terra ainda teria que ficar habitável, condições perfeitas para a química prebiótica, que é coisa que a gente não sabe nem como fazer em laboratório, quanto mais na Terra toda. Se você for olhar do ponto de vista termodinâmico, para você resfriar a Terra nesse curto espaço de tempo, isso aqui é um absurdo sem tamanho. Mas vamos supor que daria certo, que o LUCA aparecesse no final do período que eles deram aqui, de 4,2 bilhões de anos, você tem então 300 milhões de anos para a Terra resfriar e o FUCA surgir e ele evoluir até o LUCA. O quão evoluído é o LUCA em relação ao FUCA, à origem da vida? E esse estudo chegou à conclusão que o LUCA não poderia ter menos do que 2.657 genes. Sabe a Pelagibacter ubique que eles acharam muito complexa? É o dobro. É o dobro da complexidade da Pelagibacter ubique. Os biólogos, eles pedem no mínimo 400 milhões a 1 bilhão de anos para o FUCA chegar até o LUCA. De 400 milhões a 1 bilhão de anos. Só que eles agora têm que se bater nos tapas aí com os geólogos que pedem 500 milhões de anos para a Terra resfriar, para tudo isso caber dentro de 150 a 300 milhões de anos. Como que vão resolver isso? Provavelmente mudando os modelos computacionais, né? Porque na prática nada disso acontece. E a conclusão, que é de fato meu último slide aqui, não quero nem dar a minha opinião, eu quero dar a opinião de pesquisadores da área da química prebiótica sobre esse assunto. O primeiro aqui, Goldberg, ele diz o seguinte, isso aqui lá no início da década de 70, a transição de macromoléculas para a célula é um salto de dimensão tão fantástica que se encontra além do alcance de qualquer hipótese testável. Nessa área, tudo é conjectura. Os fatos disponíveis não fornecem nenhuma base para postular que células surgiram nesse planeta. Isso aqui é um químico prebiótico falando. Existe honestidade na área. O problema é que essa honestidade não é bem-vinda. Mas daí vai dizer, não, mas isso foi lá perto da década de 70, né? Isso aqui é um estudo de revisão a pedido da revista Science, a maior revista de divulgação científica do mundo, para Lau, que é um químico prebiótico da Índia. Ele fez uma revisão com todas as formas, as teorias da química prebiótica atual, e ele diz assim, o último parágrafo do texto dele, desde que Oparin e Haldane iniciaram as teorias modernas da origem da vida, a partir da não-vida na década de 1930, aprendemos muito sobre como a vida funciona, mas quase nada como ela se originou. Então isso aqui não é papo da década de 70. Até hoje não sabemos quase nada como ela se originou. E possivelmente seja um enigma cujo mistério permaneça desconhecido para a humanidade ad infinitum. Quer dizer, os químicos prebióticos honestos já estão perdendo a fé de que seja possível explicar a origem da vida de forma naturalista no mundo hoje. E para terminar, o pai da química prebiótica, Stanley Miller, o homem que começou com absolutamente tudo, ele diz em entrevista para Horgan, no início dos anos 2000, ele fala o seguinte, se eu fosse criacionista, me concentraria na origem da vida. Esse é, de longe, o pilar mais fraco do chassi da biologia moderna. É o experimento dele, que está em todos os livros de biologia, dizendo que foi um sucesso para a química prebiótica. Tá? Esse é, de longe, o pilar mais fraco da biologia moderna. A origem da vida é apenas um sonho de um escritor de ciências. Quer dizer, não é científico, não é testável, não é replicável, é um sonho do escritor de ciências. Abunda em cientistas exóticos e teorias exóticas que nunca são totalmente abandonadas e nem aceitas, mas apenas entram e saem de moda. É um absurdo. Química de papel. Obrigado a todos vocês. Boa noite.